Olá, alunos! Eu me chamo Gabriela Pereira Santana e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as questões ambientais relevantes e retrospectiva de fatos marcantes. Levando então, falando um pouquinho sobre o que levou a ter as conferências ambientais. Bom, o principal fator então foi a Revolução Industrial, onde os países visavam aquele desenvolvimento desenfreado. E também tinha então uma grande extração dos recursos naturais e uma poluição acentuada devido à grande quantidade de indústrias e não ter essa preocupação até então com o meio ambiente. E tudo isso, essa industrialização, levou a níveis absurdos de consumismo que são vistos até hoje, principalmente em países mais desenvolvidos. Bom, então a preocupação ambiental ela começou mais ou menos na década de 60, em 1968, que teve a primeira conferência realizada pela Unesco, que foi a Conferência sobre a Biosfera em Paris. Nessa conferência foi debatido a questão ambiental na esfera científica, política e econômica, onde foi dito que poderia ter uma relação do meio ambiente nessas três esferas. E onde surgiu também o termo meio ambiente, que até então tudo era considerado natureza. E após essa conferência da Unesco, veio então um grupo de pessoas renomadas, que foi chamado de Clube de Roma, que eles se reuniram em Roma, por isso que tem o nome do clube, para discutir o meio ambiente na política e economia global. Foi onde então apresentaram o termo desenvolvimento sustentável e eles escreveram um livro que é chamado Os Limites de Crescimento, onde eles apresentam justificativas para esse limite do crescimento global com fórmulas matemáticas. A primeira conferência, então, do meio ambiente, ela foi realizada em 1972 pela Organização das Nações Unidas e foi realizada na cidade de Estocolmo. Ela foi chamada, então, de Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, onde foi a primeira que teve esse reconhecimento do problema ambiental, né, dessa preocupação com as gerações futuras. E todas as conferências, elas geram, então, um documento. E a de Estocolmo foi, então, nele tinham 26 princípios de orientação para a comunidade internacional e planos de ação para conter um pouco a poluição ambiental. Depois da Conferência de Estocolmo, 15 anos após, veio então o relatório de Brundtland, em 1987, considerado como o nosso futuro comum. Ele tinha como as principais metas o progresso ambiental, juntamente com o desenvolvimento econômico, que as duas poderiam caminhar lado a lado, pensando então nas gerações futuras. Após então o relatório de Brundtland, teve a Eco 92, que foi a primeira conferência realizada aqui no Rio de Janeiro, no ano de 92, e essa foi a conferência que foi considerada como um verdadeiro sucesso, pois nela foi proposta a ideia da Agenda 21, onde aqui no Brasil ela traz as principais metas para o desenvolvimento sustentável dentro das cidades. Essa Agenda 21, então, ela está dividida em 40 capítulos e 4 seções. Essas seções são as dimensões sociais e econômicas, a conservação e gestão dos recursos naturais, fortalecimento do papel dos principais grupos sociais e os meios de implementação dessas ideias. Após, então, a Eco 92, 5 anos após, teve a Rio +5, que ocorreu em 1997, e nela, então, foram discutidas as dificuldades na implementação dessa Agenda 21. E ela abriu espaço, então, para discussão sobre a redução da emissão de gases de efeito estufa, o protocolo de Kyoto, que foi nomeado como Protocolo de Kyoto. Ele entrou em vigor no ano de 2005, mas nem todos os países industrializados quiseram adotar esse protocolo para esse limite da emissão de gases. Um desses países foi os Estados Unidos.
E então as metas de redução da emissão de gases de efeito estufa elas foram prorrogadas até o ano de 2012 e posteriormente foram substituídas pelo Acordo de Paris em 2015. 5 anos após, teve a Rio+10, que foi realizada em 2002 na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, e nela então foram discutidas as soluções propostas na Agenda 21, focando também no desenvolvimento social, não apenas nas questões ambientais, mas ela foi levada também para a parte da erradicação da pobreza, o acesso à água e serviços de saneamento e saúde em cidades menos desenvolvidas. A próxima conferência, então, foi a Rio+20, que foi realizada em 2012 no Rio de Janeiro. E nela, então, foi proposta a renovação do compromisso com o desenvolvimento sustentável e também teve, então, a participação social, onde a população poderia impor, dar ideias do que seria viável na questão ambiental. E o relatório gerado, então, foi o chamado O Futuro que Queremos. Depois, então, da Rio+20, em 2015, foi realizado o Acordo de Paris, teve o Acordo de Paris, a chamada COP21, que nela, então, foi discutida a redução do aquecimento global, assim como a diminuição da liberação de gases de efeito estufa. E esse Acordo de Paris, então, ele substitui o Protocolo de Kyoto, e assim como o Protocolo de Kyoto, alguns países desenvolvidos também não quiseram entrar nesse Acordo de Paris. Lembrando, então, que quando um país assina um acordo, como esse Acordo de Paris, ele é obrigado a levar rigorosamente esses limites nas emissões. Bom, as considerações finais, então, este ano em outubro vai ser realizado a Rio+30. Essas conferências, as conferências ambientais, elas são referências na conscientização da população em geral e também dos países quanto às questões socioambientais, pois nelas são apresentadas, então, os problemas e muitas soluções para que tenha esse equilíbrio entre o desenvolvimento e a proteção ambiental. E para a próxima aula, então, eu vou pedir para que vocês pesquisem um pouco sobre o livro Os Limites do Crescimento, do Clube de Roma, para que possa, então, ser discutido. Obrigada e até a próxima aula.